Sabe por que é tão difícil perdoar? Porque muitas vezes você sabe que aquela pessoa fez o que fez de forma intencional. Ela fez de propósito. Ela sabia muito bem o que estava fazendo, o que estava falando, ela sabia que aquilo ia te machucar, te ferir, e ela ainda assim insistiu. Isso dói. Uma outra coisa que dói muito em relação a esses atritos que nós temos com outras pessoas é quando você sabe que alguém pede perdão para você só para aliviar a própria culpa. Você sabe que aquele pedido não é verdadeiro, não é real. É como se aquela pessoa procurasse você ou enviasse uma mensagem para te pedir perdão só para ficar no 0 a 0, como quem diz assim: ah, mas eu já pedi perdão por isso. Quando alguém mencionar o fato ocorrido, mas você fez isso, mas eu já pedi perdão para ela. É como se ela quisesse apenas ter um pouco de alívio na própria consciência, mas não é verdadeiro. Essas são algumas situações comuns. E é difícil perdoar, mas é necessário. Perdoar não é conviver, que fique muito claro isso. Quando você libera perdão para uma pessoa, não significa que você precisa convidá-la para sentar-se à sua mesa novamente. Perdoar é você não permitir mais que aquela situação do passado comprometa o seu futuro e estrague o seu presente. Isso é perdoar. É você colocar uma pedra naquele assunto. Eu não toco mais nesse assunto, eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero mais ficar lembrando dos detalhes do ocorrido, da cena, como foi, quem estava. Não, eu quero simplesmente fazer o máximo de esforço para nem me lembrar mais daquilo e eu quero seguir a minha vida. Isso é perdoar. Como eu disse, não é necessariamente conviver com essa pessoa outra vez. Eu quero falar um pouquinho sobre isso no devocional de hoje. Fique até o final. Fique até o final. Você não chegou aqui por acaso. Deus trouxe você aqui para esse momento em que você vai ouvir a palavra e vai participar de uma oração. Pelos próximos 15 minutos nós estaremos juntos aqui. Fique até o final e o nosso devocional ele vai ao ar todos os dias aqui em nosso canal Guilherme Grando. Se você não é inscrito no canal, é só você clicar na palavra inscrever-se que está aqui abaixo. Você não paga nada e uma vez você se inscrevendo no canal, o seu nome chega para mim e eu passo a orar por você todos os dias. Então, clique na palavra inscrever-se. Já aproveita que você está navegando aqui nos comentários aqui abaixo, já coloque um pedido de oração para o dia de hoje. Algo que você precisa resolver, algo que está deixando você preocupada, angustiado, sabe? Você está ansioso. Vamos orar por isso. Tira do teu coração, coloca aos pés de Jesus. Escreva nos comentários, porque os comentários aqui, eles funcionam como um caderno de oração. Uma vez você escrevendo, outras pessoas vão orar por esses pedidos. Então coloque seus pedidos e me ajude a espalhar essa palavra tão necessária de hoje, que é sobre o perdão. Deixe o seu like, a curtida e compartilhe nos seus status ou envie para alguém que precisa ouvir a palavra de hoje. E eu acho que eu não dei bom dia. Então agora sim, bom dia. Não é que eu sou mal educado não, eu não sou mal educado não, nem mal criado. É que a vontade é tão grande de compartilhar a palavra que muitas vezes quando a gente começa aqui, a gente já começa falando da Bíblia, já entregando a mensagem, orando, porque há um desejo real e sincero de falar das coisas de Deus aqui com você. Então, pela falta de um, então receba 3. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Antes da gente fazer a leitura, a palavra de hoje está em Colossenses. Colossenses, e tem, pode procurar aí que tem, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 13. Abra aí a sua Bíblia, ou a gente vai colocar aqui para você. E antes da leitura, ore comigo a oração que fazemos todos os dias pela manhã e à noite aqui no canal
A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Diga amém, amém e amém. Amém. Bom, já nós vamos fazer a oração abençoando este dia. Coloque pedidos de oração aqui, tá? E durante essa semana, não sei se você está aqui pela primeira vez, sempre tem gente pela primeira vez aqui. Desde segunda-feira, nós estamos falando sobre as batalhas invisíveis que passam na mente humana. Porque o campo de batalha onde nós travamos as nossas guerras hoje em dia é aqui, na mente, na cabeça. Quando você lê a Bíblia, você vai ver os heróis da fé, os homens de Deus, indo para os vales, indo para os campos de batalha, indo para as arenas, enfrentar os seus inimigos. Mas hoje em dia, a gente não faz mais isso. Mas nós vivemos em uma guerra constante. Só que a guerra que nós enfrentamos, ela é aqui. Nós precisamos vencer uma série de pensamentos. Nós precisamos combater dúvidas. Nós precisamos resolver questões que estão internalizadas aqui dentro de nós. Questões que estão em nós e que a gente precisa resolver isso. Então, desde segunda-feira, nós temos falado sobre essas questões da mente. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre a importância de você perdoar. É difícil, mas é uma questão sim de decisão. Você precisa decidir aqui perdoar. E como já foi dito no início do devocional, não significa conviver, mas você precisa eliminar isso da sua mente. Não ficar alimentando essas lembranças ruins, não ficar recriando aquele diálogo que trouxe tanta dor para o seu coração, e aí é engraçado porque você fica imaginando as respostas que você deveria ter dado naquela altura, mas você não soube elaborar naquela época uma resposta bem dada, mas hoje você já tem. Então você fica lembrando, poxa, quando fulano falou aquilo, eu devia ter falado isso para ele. Isso só faz mal para você. Você precisa expulsar isso da sua mente. Eu aconselho você a acompanhar os devocionais essa semana, desde segunda-feira. Se você está aqui pela primeira vez, está tudo disponível aqui no nosso canal. Segunda nós falávamos sobre isso, terça, quarta, quinta, hoje estou falando e eu seguirei falando sobre isso amanhã e também neste domingo. Tudo aqui em nosso canal. Capítulo 3, versículo 13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quantas vezes nós já cometemos erros, falhas e pecados contra Deus? E eu não falo só de pecados de coisas que a gente não sabia que aquilo era pecado e, poxa vida, acabamos fazendo. Não. Eu falo de pecados que nós tínhamos consciência. Sabíamos que aquele não era o caminho que Deus havia escolhido para nós e mesmo assim nós seguimos. Fomos em frente. E depois pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoou. Agora, existe um preço. O perdão de Deus tem um preço. O preço do perdão de Deus não é dado por oferta, não. Você não vai dar uma oferta e vai ser perdoado. O preço do perdão de Deus é que nós venhamos espalhar essa onda de perdão, de amor, de misericórdia. Ela não pode morrer em nós. Então, eu recebi o perdão e aquilo para em mim? Não, aquilo precisa fluir. Eu preciso deixar que isso atravesse. Aquilo vai passar. O perdão tá passando. Eu não posso segurar o perdão, eu tenho que deixar ele passar. Ele passou por mim, me perdoou, e ele agora vai passar por outras pessoas. Então, é muito importante que você vença a mágoa que está no seu coração, fazendo de você uma pessoa amargurada.
É fácil você identificar uma pessoa com mágoa pela forma como ela fala. Você vê que mesmo quem teve um passado difícil, mesmo quem teve viveu traumas, abusos, situações delicadas, você vai perceber que existem dois tipos de pessoas que vão falar sobre esse assunto. Existem pessoas que quando contam algo sobre o seu passado, ela conta como se estivesse narrando um fato. Olha, eu fui abandonado pelos meus pais, eu fui traída, isso aconteceu e tal, mas você percebe que aquela pessoa está contando aquilo, mas não há mágoa, não há ódio no coração dela. Ela superou. Mas você percebe também quando alguém está contando, embora sejam fatos, ela está contando apenas a verdade, o que ela viveu, mas você percebe pela forma que ela narra a história, que aquelas palavras estão envolvidas, estão mergulhadas, estão encharcadas em dor, em ressentimento. Ah, porque olha, você não sabe o que eu vivi, porque olha, eu não gosto nem de lembrar. E você percebe que aquela pessoa, ela está contando aquilo e ainda dói. Aconteceu em 2007, mas ainda dói em 2026. Isso é um sinal, uma característica de um coração magoado. A gente precisa superar, gente. Eu não sei a maldade que te fizeram, eu não sei as pessoas que te decepcionaram, que passaram você para trás, que feriram profundamente você. Mas é importante que você deixe isso para lá. A gente tem falado essa semana sobre isso. Sua mente tem que estar saudável. Nunca se vendeu tanto remédio para doenças da mente. Nunca se viu tantas pessoas que precisam de um remédio para dormir, precisa de remédio para acordar, pessoas deprimidas, pessoas depressivas, pessoas que perderam o prazer pela vida. E muitas dessas pessoas, elas estão assim porque elas... muitas... Aconteceu, né? Aconteceu. Existem fatores orgânicos do corpo, há uma série de razões para levar uma pessoa a chegar num estágio assim. Mas muitas acabaram ficando assim porque começaram a lembrar demais, a olhar demais para o passado e aí foram tomando uma insatisfação enorme pela vida. Vamos olhar para frente, esquece o que passou, esquece o que você perdeu, esquece quem passou a perna em você. Muito mais tem Deus para te dar do que Satanás para te roubar. Afirma isso. Verbaliza isso. Muito mais tem Deus para me dar do que o inimigo para tirar. Verbaliza isso. Muito mais. Então tiraram algo de você, dinheiro, oportunidade, tempo, sonhos. Muito mais tem Deus para te dar do que o inimigo para tomar de você. Vamos perdoar? Coloca uma pedra em cima disso. Quando alguém vier puxar esse assunto, você fala, fulano, olha só, não me leva a mal não. Não quero falar sobre isso não, para mim isso é página virada. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de Não, também não. Aí também não, porque também vai dar confusão. Vamos falar de outra coisa, vamos falar do tempo. Vamos falar do tempo, né? Nossa, tá frio, tá calor, né? Vamos falar de qualquer coisa. Mas coloca um ponto final nessa situação que insiste em fazer você olhar para trás. Eu quero orar por você agora. Eu lembro a todos que domingo é dia de culto. Aqui no nosso canal nós temos o culto online, onde você pode participar, às 6 da tarde ao vivo, e nós temos o nosso culto presencial ali em Guarulhos. Se você consegue chegar neste domingo ali em Guarulhos, vá, porque vai ser uma bênção. Avenida Salgado Filho, número 517, eu estarei neste domingo às 9 horas da manhã. Tem estacionamento gratuito e escolinha para as crianças. Vamos orar agora. Senhor Jesus, quantas pessoas que a vida está paralisada por causa de uma mágoa que ela não consegue superar. E é algo que não fica do mesmo tamanho, porque a mágoa tem essa característica. Ela nunca permanece igual. Ela sempre vai se expandindo, aumentando, ela vai criando raízes. E aquilo que começou com um pequeno aborrecimento vai se tornando em uma raiva, daqui a pouco já se torna ódio, daqui a pouco você já está com um ranço, um nojo da outra pessoa que você não sabe nem o motivo, que tudo que aquela pessoa faz irrita, tudo, até o que ela faz de forma normal, natural, causa um incômodo.
a forma como ela fala, o tom de voz, o que ela posta. Senhor Jesus, nós não queremos ter mágoa de ninguém. Queremos que o nosso coração seja limpo. Queremos que o nosso coração permaneça limpo e que tenhamos a nossa boa consciência. Senhor, blinda a nossa mente. Essa é a oração que estamos fazendo desde segunda-feira. Blinda a nossa mente, blinda a nossa mente, blinda a nossa mente, nossos pensamentos. Proteja-nos de nós mesmos, que os nossos pensamentos sejam pensamentos bons, positivos, que constroem, que edificam, que vêm direto de Ti e não pensamentos que causam destruição. Senhor Jesus, há muitos pedidos que foram colocados aqui. Tem pessoas que estão pedindo por questões de aposentadoria, outros que estão colocando aqui coisas relacionadas à INSS, a causa na justiça, a contratos que ela tem para fechar, reuniões de negócio, a viagens. Há pessoas que estão pedindo aqui pelo seu casamento, pelos filhos, pelos netos. Outros que estão pedindo por paz, porque não têm tido paz, perderam a paz, não sabem o que é alegria. Senhor, eu oro por cada pedido que foi deixado aqui, por quem sofre com depressão, por quem está sofrendo com crises de ansiedade, por quem está doente. Senhor, nós apresentamos todos os nossos pedidos a Ti. Consagramos este dia, esta sexta-feira está apresentada e consagrada a Ti. Vai à nossa frente, conduz os nossos passos, guia-nos em cada decisão, pois nós cremos que o Senhor está guiando tudo. Deus, eu oro pelas pessoas que estão aqui nesse canal. É um povo de Deus, é um povo de fé, é um povo que eu aprendi a amar. Algumas pessoas eu conheço pessoalmente, já tive o prazer de conhecê-las, outras não. Mas é um povo que eu aprendi a amar, mesmo aquelas que eu nunca vi, mas eu aprendi a amar essas pessoas. Senhor, que a Tua bênção, o Teu cuidado esteja sobre a vida delas. Abençoe os dizimistas também dessa obra missionária, que tem nos dado condições de fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre, e quem crê que este dia está abençoado, concorde dizendo amém, amém e amém. Respira fundo aí, gente, respira fundo, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Olha, você tem meu número? Você tem que ter meu número. Quer mandar uma mensagem? Quer conversar comigo? Eu tô próximo a você, eu não tô longe não. Eu estou mais perto de você do que o seu vizinho. Porque se você bater no seu vizinho, aí pode ser que ele não te atenda. Manda uma mensagem para mim, pode escrever para mim que eu vou te responder. Meu número é esse que aparece, final 0420. Eu não entro em contato com ninguém, minha equipe não entra em contato com ninguém. Mas se você quiser mandar uma mensagem, uma dúvida, um pedido de oração, algo específico, pastor, só pode abençoar isso aqui, só pode orar por isso, eu tô com uma dúvida aqui, pode mandar no meu número que é esse que aparece aqui, tá? Deus abençoe, bom dia!